tem sido um tempo maravilhoso, irmãos. Poder celebrar o Senhor nessa igreja, poder adorar aquele que vive e reina. E eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite, poder passar um pouco da palavra do Senhor. Aleluia. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Salmos, no capítulo 126 e o versículo 4. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Salmos, capítulo 126, versículo 4, diz assim: Restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do Negueb. Em algumas outras versões diz assim: Restaura a nossa prosperidade, ó Senhor, como as torrentes do Negueb. Restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as torrentes do Negueb. Aleluia. Eu queria dar um tema nesta noite a essa mensagem. Depois que eu preguei num domingo aqui, esse salmo me marcou muito. E nesses últimos dias, irmão, nós temos visto o quanto o diabo ele tem trabalhado na vida dos cristãos para tentar entristecer, para tentar abater o cristão, para tentar enfraquecer o cristão, colocando desânimos, colocando situações que fazem com que muitas das vezes você não tenha mais ânimo de estar na casa do Senhor ou de se alegrar na presença de Deus. E esse salmo ele me chamou muita atenção porque Deus é um Deus que restaura. Diga assim: Deus é um Deus que restaura. Aleluia. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo hoje, mas eu quero dizer a você que nesta noite Ele é poderoso para restaurar tudo aquilo que o diabo tentou roubar. Aleluia. E aí eu lendo esse salmo, eu comecei a me aprofundar, e cada vez que eu me aprofundava nesse salmo, algo me trazia mais entusiasmo e alegria no Senhor. A Bíblia fala, irmãos, que durante um tempo Israel ele foi levado cativo à Babilônia, e ali eles perderam tudo, passaram por uma grande tribulação, e o povo de Israel agora era escravo de Babilônia. E viveram ali durante 70 anos, preso, cativo. Eu queria falar para você o significado da palavra cativo. No dicionário ele diz assim: quem perdeu a sua liberdade, está preso, encarcerado, indivíduo que foi forçado à escravidão. Aleluia. E quando a gente lê o livro de Salmo 126, ele diz assim: quando o Senhor trouxe cativos de volta a Sião, estávamos como quem sonha. Eu quero que você abra lá em Isaías capítulo 61, versículo 1. Diz assim, Isaías 61, versículo 1 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar aos cativos a abertura de prisão, aos presos. Aleluia. Então, o que aconteceu aqui? O povo de Israel agora estava cativo, estava preso, mas por um decreto do rei Ciro, depois dos 70 anos, eles estavam livres. Por uma palavra, eles estavam livres. Por um decreto, eles estavam livres. Eu não sei você, mas quando você aceitou Jesus, você se alegrou na presença de Deus. Mas mais ainda você se alegra é quando você faz o rema. É como o pastor fala, é como se eu tivesse aceitado Jesus de novo. Por quê, irmãos? Porque a luz da palavra, ela nos revela algo extraordinário. Eu lembro que quando eu estava fazendo rema aqui, se eu não me engano, em 2014, e a nossa matéria que a gente teve foi Realidades da Nova Criação com o pastor Marcos Honório. Irmãos, quando eu descobri quem eu era em Cristo, aquilo para mim foi algo tão glorioso, tão marcante na minha vida, que eu não consegui sair do lugar. Ele pregando, ele ministrando, e deu a hora do intervalo, e aquela unção poderosa naquele lugar.
E eu ali entendendo quem eu era em Cristo, e de repente, irmãos, eu não consegui sair do lugar e comecei a chorar, porque eu comecei a entender que agora eu era justiça de Deus, que agora Ele tinha me tirado do império das trevas e me colocado no reino de luz. E aquilo foi algo sobrenatural para mim, que eu me alegrei no Senhor. E dessa forma também aconteceu com o povo de Israel. Eles estavam agora muito felizes e muito alegres, porque agora todo aquele sonho que eles tinham de sair do cativeiro da Babilônia e voltar para a sua terra, voltar para a sua cidade, agora estava acontecendo de fato. Aleluia. Mas algo que me chama a atenção, quero que você abra lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Diz assim: Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão do pecado. Quando Jesus, essa profecia aqui de Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, se cumprir em Jesus, para libertar os cativos. Agora, irmãos, Satanás não tem mais domínio sobre nós. Satanás não é mais o nosso Senhor, ele não é mais o nosso mestre. Satanás não tem direito de nos dominar pelo pecado, pela enfermidade ou por qualquer outra coisa que pertence a ele. Olha para o teu irmão e diga assim: irmão, você é curado. Irmão, você é livre. Diga assim: irmão, você é salvo. E essa palavra salvo, irmãos, todos nós conhecemos e sabemos que significa sozo. É uma salvação em todas as áreas da nossa vida. Deus quer que você prospere mesmo, irmãos. Deus quer que você avance mesmo. Deus quer que você se alegre nele mesmo. Irmãos, milhões, é muito fácil falar no meio de jogadores, no meio de empresários, no meio de pessoas da alta sociedade, mas Deus quer que nós também falamos de milhões. Deus quer fazer você prosperar na sua empresa. Deus quer fazer você prosperar no teu trabalho. Essa palavra, irmãos, tem que ser fácil para a gente também. Não é só para o mundo não, mas eu declaro em nome de Jesus Cristo, chegarão dias, irmãos, nessa igreja, que nossas ofertas passarão de 1 milhão de reais, passarão de 10 milhões de reais, porque Deus vai fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Ah, irmão, mas eu não creio. Aí, irmãos, é uma situação que é sua com Deus. Mas Deus quer que nós prosperamos, irmãos. Deus quer que nós avançamos nele. Quando o povo de Israel voltou, eles estavam alegres porque estavam voltando para a sua casa, estavam voltando para a sua realidade. E no versículo 2, ele diz assim: a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por eles. Versículo 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, é por isso estamos alegres. Aleluia. O que você está vivendo hoje aqui é fruto de palavras de alguém que decretou, que falou, que declarou há anos atrás. Se você está vendo esse ministério de música excelente, é porque alguém declarou, alguém orou, chamando à existência músicos, chamando à existência instrumentos. Se você está vendo essas luzes, se você está vendo o telão, é porque alguém, há anos atrás, tem declarado. Como você está se vendo daqui a 1 ano? Como você está se vendo daqui a 5 anos? Aleluia! Quantos sabem, irmãos, que a palavra ela tem poder? Aleluia! Só que o que me chamou a atenção nesse texto é que na primeira parte desse texto, do versículo 1 de Salmos, até o versículo 3, eles estão muito alegres, eles estão muito animados, eles estão muito felizes. E de fato, era interessante eles estar felizes, porque eles estavam saindo de um tempo de escravidão.
Quando nós aceitamos Jesus, nós saímos de um tempo de escravidão, de um tempo a qual o pecado nos dominava, de um tempo a qual as doenças nos dominavam. Irmão, não sei você, mas quando a gente anda diante da palavra do Senhor, doença não pode chegar até a nossa casa. E é tão difícil você ver um crente assim doente mesmo. Porque, irmãos, estamos debaixo de uma nova aliança. Aleluia! Estamos numa nova aliança em Cristo. Estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. E lá, irmãos, não há doença, não há tristeza. Lá só há festa. Diga assim, é festa. Diga assim, nesta noite eu vou celebrar. Aleluia. E aí nós vemos lá em 2 Coríntios, abra comigo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Portanto, a justiça lhe dá o privilégio de permanecer de pé na presença de Deus, como se jamais tivesse cometido algum pecado. Aleluia. Eu não sei você, irmão, mas quando você vai na casa da sua mãe ou do seu pai, e você vai na geladeira pegar alguma coisa, você não vai pedir mais permissão a ele. Porque você conhece o seu pai, a sua mãe, você tem liberdade. Você pode chegar diante de Deus sem nenhuma condenação. O pecado não faz mais parte da sua vida. Aleluia. Você pode chegar diante do Pai e, como uma geladeira espiritual, pegar pela fé aquilo que você precisa. Aleluia. Então, nesta noite, pegue pela fé. Aleluia. Já não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos da miséria, não somos mais escravos da doença, porque a liberdade foi que Cristo nos libertou. Você é filho de Deus. Eu lembro que a gente passou um período fora da igreja e aí a minha esposa pegou uma doença, crise de ansiedade. E quem sabe, quem convive com isso é algo muito sério. E tinha dias, irmãos, que ela se desesperava do nada. Se desesperava, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E eu, calma, eu vou morrer, eu vou morrer. E Deus falou fortemente no meu coração, ela só vai melhorar quando ela voltar para a igreja. E ela estava fazendo terapia, nada contra, irmãos, se você não tem fé para ser curado, faça mesmo, porque isso Deus colocou para ajudar também. Mas eu passei a crer nessa palavra que o Senhor me falou. E eu falei, Nara, vamos para a igreja e tal. E ela não estava querendo vir e tal. Mas aí ela começou a vir. Irmãos, nunca mais. Ela tomava remédio. Ela tinha essas crises. Para quem não conhece, está ali ela, minha esposa linda e maravilhosa, Nara. Nunca mais, irmãos, desde o dia que ela voltou e colocou o pé nessa igreja, nunca mais ela teve uma crise de ansiedade. Jesus, irmãos, Ele é poderoso para curar. Ele ainda continua fazendo milagres. Como o pastor falou, irmãos, eu estava assistindo o pastor Cris. E pastor, é algo interessante ali naquela igreja. As pessoas chegam de maca. As pessoas chegam nas cadeiras de rodas. E Deus faz um milagre, as pessoas saem correndo, pulando, gritando, festejando. Porque Ele continua fazendo milagres. E eu declaro nessa igreja, nós viveremos dias como as torrentes do Negueb, em que virá uma chuva, em que virá uma forte
chuva de poder de Deus, irmão, neste lugar. Milagres vão acontecer sobrenaturalmente aqui neste lugar. Pessoas vão entrar aqui em cadeiras de rodas e vão sair daqui pulando e dançando na presença do Senhor. Aleluia, aleluia. Irmãos, multidões, se preparem, irmãos, porque Deus vai levantar uma multidão, irmão, nessa igreja, de homens e mulheres de Deus, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, irmãos, que não vão temer ao diabo, não vão temer aquilo que o Satanás vai tentar fazer, mas cheio do poder de Deus, vão declarar e as coisas vão começar a acontecer, porque existe poder, irmão, na palavra, existe poder na nossa fé, você pode declarar e as coisas vão acontecer. A Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus estava vindo e ele viu uma figueira, e foi tentar pegar um fruto daquela figueira e não tinha fruto na figueira, ele declarou: nunca mais nasça fruto de ti. E os discípulos estavam andando com ele ali, e olharam assim, eu creio que eles ficaram atônitos, né? Que danado é isso? Falar que nem um povo daqui, que danado é isso? De repente, irmãos, ali, no outro dia, quando ele voltou, Pedro olhou para aquela figueira e percebeu que ela tinha secado. E Jesus falou: olha, em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança no mar, e não duvidar, mas crer que se fará o que diz, tudo quanto disser será feito. Tudo quanto disser será feito. Aleluia. Voltando aqui para o texto, irmãos. A Bíblia diz no livro de Salmos 126, versículo 1: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, estávamos como quem sonhas. A palavra aqui, como quem sonha, no hebraico é kachomim, que diz assim, como quem sonha. A expressão usada para descrever a incredulidade e o assombro do povo de Deus diante de um milagre sobrenatural. Para aquele povo, era impossível ele sair daquela nação, da Babilônia. Eles já não tinham mais esperança. Mas Deus usa os profetas e começa a falar que Ele é um Deus de restauração. E aí, irmãos, quando Deus fez um milagre acontecer na vida daquele povo, eles ficaram como quem sonha. Eu não sei se você já sentiu essa experiência, mas eu vou contar para vocês mais ou menos o que eu senti. Quando eu morava em São Paulo, e aí a primeira vez que eu morava em São Paulo, e eu falei assim, eu tenho um sonho muito grande de viajar de avião. Naquela época era muito difícil financeiramente, eu morava numa favela. E como que eu ia entender, como que eu ia arrumar dinheiro para viajar de avião, para vir para cá visitar minha família? Sempre a gente viajava de ônibus. E de repente, irmãos, eu coloquei isso no meu coração, que um dia eu ia viajar de avião, e eu declarei, eu aceitei Jesus. E quando eu aceitei Jesus, Deus usou um profeta e disse, olha, sabe aquele asa de aço, você vai viajar muito nele. E eu falei, mas Senhor, como que isso vai acontecer? Porque eu não tenho condições. E aí Deus colocou algo no meu coração, de vir visitar meus parentes aqui no Rio Grande do Norte, e de vir morar aqui. Há 18 anos atrás. E de repente eu conheci uma pessoa, ele ganhou uma causa na justiça, ele falou, Lenilson, quer ir para Rio Grande do Norte, tirar umas férias? Eu falei, quero. Irmãos, ele comprou minha passagem. Nós viemos para cá, irmãos. Quando eu entrei naquele avião, eu queria dar risada. Eu estava como quem sonha. E eu querendo dar risada, eu colocava a mão na boca assim, eu tentava morder minha língua para não passar vergonha. Esse matuto aqui no avião. E eu fiquei como quem sonha. E eu coloquei minha mão na boca. Aí você apertava o botão. Tum, aí a moça vinha. O que o senhor quer? Um suco, por favor. Aí de novo, aí eu falei, olha que legal. O que o senhor quer? Eu quero uma água.
Aí daqui a pouco de novo, passando 30 minutos, eu quero mais uma água. Eu estava como quem sonha. Irmãos, eu quero dizer a você, sonhe, irmãos. Sonhe alto, sonhe grande. Porque talvez, irmãos, para você não pode ser nada, mas para uma pessoa que não tinha condição nenhuma, era algo sobrenatural. Aleluia, aleluia. Eu quero dizer a você, irmãos, que Deus vai fazer muito mais além daquilo que você pede ou pensa. Pode ser pequeno para você, irmãos, mas é grande porque Deus vai fazer. Aleluia. Eu estava como quem sonha. Assim como o povo de Israel, voltando àquela cidade. E a alegria deles era imensa. A nossa boca se encheu de riso. Mas eu olhando para esse texto é que me chamou a atenção, que nós podemos dividir esse texto em duas partes. Lembrar do que Deus fez e se alegrar com o que Deus vai fazer. Diga assim, lembrar do que Deus fez e se alegrar com o que Deus vai fazer. Aleluia. 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 Você pode começar a se alegrar nesta noite. Aleluia. 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 Irmãos, o que Deus vai fazer é algo sobrenatural. O templo de Salomão, ele foi destruído, todas as coisas foram destruídas. Passaram 70 anos naquele lugar. Eu quero que você abra lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 3. Aleluia. Diz assim, capítulo 15 de Provérbios, versículo 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Em Provérbios, capítulo 17, versículo 22, abra lá comigo, diz assim. Provérbios 17, 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Irmãos, eu tenho aprendido tanto com o nosso pastor a se alegrar. A pressão pode estar grande, o sangue pode estar dando na canela, mas você tem que se alegrar no Senhor. Lembrar dos feitos do Senhor no passado e se alegrar pelo que Ele ainda vai fazer na sua vida. Aleluia, você não precisa ver, você não precisa sentir, o que você precisa é crer e declarar a palavra do Senhor, porque vai acontecer, vai acontecer, aleluia, vai acontecer. É interessante que eu estava lendo ali em Reis, e o livro de Reis, segunda Reis, os milagres são sobrenaturais. Até um machado Eliseu fez flutuar. E eu fiquei pensando por que ele fez flutuar aquele machado e o rapaz que estava cortando a árvore, apenas porque ele falou assim, olha, esse machado era emprestado. Ele ficou triste porque o machado era emprestado, ele tinha perdido esse machado, tinha caído dentro d'água. Então Eliseu pegou um galho, jogou na água e o machado flutuou. Eu fico impressionado como Deus se preocupa, irmãos. Talvez você não perceba, mas Deus se preocupa, Ele se importa com todas as áreas da sua vida. E ali mais para frente um pouquinho ele fala de uma mulher chamada Sunamita, uma mulher de Sunamita, e a Bíblia fala que ela viu o profeta passar e ela chamou o profeta para almoçar. Ela era muito rica, a Bíblia diz que ela era muito rica, e aquela mulher, aquela Sunamita, ela foi, e toda vez que o profeta passava, ela chamava o profeta, vem aqui em casa, vem almoçar com a gente, né? E ela,
começou a pegar amizade com ele, a Bíblia diz que ela sentiu no coração de fazer um quarto para ele, na casa dela. E ela fez esse quarto, falou com o marido dela, e eles fizeram esse quarto para o profeta. O profeta, irmãos, Eliseu, ele se compadeceu tanto daquela mulher, que a Bíblia fala que ele chamou o seu servo Geazi, que andava junto com ele, e falou assim, olha, o que nós podemos fazer por essa mulher? E ela falou, aí ele perguntou a ela também, não, senhor, está tudo bem. E ele pegou e falou assim, chamou Geazi de novo, vê aí, o que a gente pode fazer por ela? E Geazi lembrou e falou, olha, ela não tem filhos. Ela não tem filhos. E ele falou, chama ela aqui. E chamou a mulher apareceu na porta e ele falou, olha, daqui a 1 ano, por esse mesmo tempo, você dará a luz a uma criança. Aleluia. 2025 será o ano do extraordinário de Deus na tua vida. Aleluia. Será o ano do sobrenatural de Deus na sua vida. E aí, irmãos, como a história de Salmos, como a história de Israel, em que Deus operou um milagre, e de repente agora eles estavam muito alegres, aquela mulher ficou muito feliz por ter um filho, ela não podia ter filhos. Mas a Bíblia fala que em um certo momento, ele foi para o lugar onde seu pai trabalhava, o filho dela, e ele teve uma forte dor de cabeça. E ele falou, ai minha cabeça, ai minha cabeça. E o seu pai pegou e falou assim, olha, pega esse menino e leva até a mãe dele. E quando chegou na mãe dele, por volta de 12:00, o menino faleceu. Eu não sei você, mas existem bênçãos que Deus coloca na nossa vida em que a gente se alegra. E muito. Mas, de repente, irmãos, vem situações de pressões que a gente... Misericórdia, o que está acontecendo? Parece que quando você aceita Jesus, você era tudo muito fácil, e agora depois que você está na presença de Deus, começa as coisas a se tornar muito difícil, é família contra, é isso e aquilo, é o inimigo se levantando, é pressões se levantando. E aquela mulher, imagine só, irmãos, ela nem tinha pedido para ele, esse filho, mas Deus deu. Aleluia. Tem coisas na sua vida que vai acontecer sem você nem pedir. Aleluia. Nem você vai entender porque Deus te deu. Aleluia. E aí, o filho dela morreu aos braços dela. E o marido dela chegou e ela falou, olha, eu preciso que você cinge uma jumenta porque eu quero ir ter com Eliseu. E a Bíblia fala, irmãos, que o marido dela perguntou, mas por que nem é sábado e tal? E ele falou, olha, eu preciso ir ter com ele. Ela nem falou que o filho dela tinha morrido. E ela foi atrás de Eliseu. E Eliseu de longe viu ela e falou, Geazi, vai lá falar com ela, vê o que está acontecendo. Pergunta a ela se vai tudo bem com o filho. Pergunta a ela se vai tudo bem com o marido. Pergunta a ela se vai tudo bem com a família. E Geazi chegou até ela. Ela falou, e aí, vai tudo bem? Com seu filho, com a sua família? Ela, vai tudo bem. Sabe, irmãos, que a palavra, ela é poderosa. Não importa a situação que você esteja passando, vai tudo bem. Vai tudo bem. E a Bíblia diz, irmãos, que ela chegou até Eliseu. E ela falou, olha, o meu filho está morto. A Bíblia diz que Eliseu manda Geazi, pega o cajado e fala assim, Geazi, vai lá, não fala com ninguém. Geazi chegou até a casa da mulher, tentou ressuscitar o menino e nada. Qual é o teu sonho que precisa ser restaurado ou ressuscitado nesta noite? Aleluia. E aí, irmãos, Eliseu chegou até a casa. E a Bíblia diz que ele entrou naquele quarto. Ele se deitou em cima daquela criança.
mão com mão, boca com boca, e orou a Deus. E aquela criança não ressuscitou. Depois ele se levantou, rodeou o seu quarto, e ele estava no quarto dele, deitou de novo. E de repente, a criança deu 7 espirros e tornou-se a vida. Aleluia. Eu quero dizer a você, irmãos, que os teus sonhos vão ressuscitar nesta noite. Vai acontecer. Vai acontecer. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as correntes do Negueb. Eu quero falar com a mídia, ver se o vídeo vai dar para passar o vídeo agora. Aleluia. Eu queria passar um vídeo para vocês. Diga assim, o Deus que restaura. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do Negueb. Aleluia, aleluia. Amados, o Negueb é uma região muito seca, muito árida. E a Bíblia fala que quando o povo de Israel, eles estavam animados com aquela situação de ter saído do cativeiro de Babilônia e ter voltado a Israel, a Jerusalém. Mas agora começou as pressões. Começou as pressões. Meu Deus, como que vai ser um deserto desse? Como que a gente vai prosperar novamente? Além do que ainda existiam algumas outras populações que moravam já naquele lugar. Então o Negueb ele é um deserto, uma região árida coberta por manto de areia. O Negueb está localizado no extremo sul de Israel e ocupa quase 60% daquele território. Um lugar muito seco, das regiões mais baixas, próximo à montanha de Judá, abaixo das linhas da cidade de Belém e Hebrom. E naquele lugar, Deus faz o milagre acontecer. Aleluia. É interessante, irmãos, que lá naquele lugar, no período de outubro a abril, diga assim, outubro a abril, tem umas chuvas que acontecem naquele lugar, que é a chuva temporã e a chuva seródia. Aleluia. E quando, irmãos, nesse período de chuva acontece, é um deserto que você não acredita que dali vai sair alguma coisa. Quando essas chuvas acontecem, lá nas montanhas, elas enchem de tal forma que se tornam umas torrentes, que quando elas enchem e saem derrubando tudo, ela transforma aquele lugar. Eu quero dizer nesta noite, como torrentes, Deus vai transformar a sua vida. Aleluia. Aleluia. E o que significa torrente? É um curso de água de montanha rápida e irregular, resultante das grandes enxurradas, quando em grande quantidade de água que cai ou jorra. As chuvas caem no período do mês de outubro e em abril, sendo que naquela segunda fase caem as chuvas torrenciais ou chuvas seródias, como mencionado na Bíblia. Então ocorre algo muito especial com o Negueb. O Negueb se transforma num grande e violento rio que sai e arranca tudo. Aleluia. Então o que aconteceu com aquele povo? Eles estavam vendo uma situação agora, eles tinham se alegrado, o milagre tinha acontecido, mas agora eles estavam tristes. Por que eles estavam tristes? Porque eles olhavam e falavam, como que nós vamos prosperar nessa cidade? Mas quantos sabem, irmãos, que Deus faz milagres? Deus se preocupa, irmãos, com a sua finança. Deus se preocupa com a tua vida. Aleluia. Abra aí comigo rapidinho em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8.
2 Coríntios 4, versículo 8 diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Aleluia. Versículo 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Versículo 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que se o nosso exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Aleluia. Neemias, irmãos, a Bíblia fala que Neemias percebeu isso. Neemias estava nesse período, Esdras estava nesse período, inclusive não se sabe quem escreveu esse livro de Salmos, não foi Davi, mas alguns estudiosos dizem que foi Esdras. Mas eles estavam nesse período e Neemias ele percebeu que aquele povo estava desanimado, aquele povo estava abatido, aquele povo estava triste, mesmo Deus feito aquele milagre de resgatar o povo. Talvez, irmãos, a nossa situação, a sua situação, mesmo você compreendendo quem você é em Cristo, a Bíblia fala em Salmos capítulo 8, diz assim, o salmista Davi, ele começa a olhar para as estrelas e ele fala assim: quem é o homem para que tu se compadeça? E ele dá a resposta: fizeste um pouco menor de que Deus, de honra e de glória o coroaste. Algumas versões diz anjos, mas na tradução é Deus. Aleluia. Nós precisamos, irmão, lembrar quem nós somos em Cristo. Nós precisamos lembrar quem nós temos como um Deus. Nós precisamos lembrar que esse Deus operou no passado, Ele opera hoje e vai continuar operando. Aleluia. Nós precisamos lembrar, irmão, de tudo que o Deus fez na nossa vida e se alegrar nele, independente da situação que esteja vivendo, independente da situação que o Brasil esteja vivendo, que o mundo esteja passando. Nós não somos desse mundo, irmãos. Nós estamos em Cristo Jesus, somos nação santa, povo escolhido do Senhor. Aleluia. Aleluia. E eu vou ler bem rapidinho para você, Neemias capítulo 8, versículo 10, diz assim: e Neemias prosseguiu: vão e comemore com um banquete de comidas saborosas e bebidas doces, e reportem o alimento com aqueles do povo que não prepararam nada. Este é um dia consagrado ao nosso Senhor. Não fique tristes, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! A alegria do Senhor é a nossa força, irmãos. Aleluia. Neemias estava dizendo para o povo: não precisa ficar triste, porque vai acontecer um milagre. Não precisa, antes, pelo contrário, façam festas, se alegre, faça festa, celebre antes de chegar, celebre antes de chegar, celebre antes de chegar. Aleluia. Aleluia. Você pode celebrar, irmãos, você pode celebrar antes da tua vitória chegar. Aleluia. Ele estava dizendo: olha, celebrem. Celebrem. Aleluia. Aleluia. E aí, irmão, se a gente for olhar lá para Joel, no capítulo 2, versículo 21, é como se fosse uma resposta de Deus para aquele povo. Aquele povo orou e falou assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Talvez você viveu um momento muito bom em Deus no passado, mas Deus quer que você viva novamente e de uma forma sobrenatural, muito maior daquilo que você pensa. Aleluia, aleluia. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor, a nossa prosperidade. Haverão dias, irmãos, aqui neste lugar, que Deus vai te levantar para abençoar pessoas de forma sobrenatural. E abre o teu coração para o Espírito. Deixa Ele agir na tua vida. Aleluia. Semeie na vida de pessoas.
Joel capítulo 2, versículo 21. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temas, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará luz ao seu fruto. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. As eiras se encherão de trigo e os largares transbordarão de vinho e óleo. Restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador. Comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que ouve maravilhosamente convosco. O meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro igual a mim. Aleluia! O meu povo não será envergonhado. Ah, irmão, Satanás até que tentou, mas você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Satanás até que tentou, irmão, te envergonhar, mas Deus é maior na sua vida. Aleluia! Jeremias capítulo 33, versículo 10 diz assim: assim diz o Senhor, vocês disseram, essa terra é desolada, onde não há mais pessoas nem animais. Contudo, nas ruas vazias de Jerusalém e das outras cidades, serão ouvidos novamente sons de alegria e riso. Aleluia! Serão ouvidos novamente som de alegria e riso. As vozes felizes de noivos e de noivos voltarão a ser ouvidas, e também os cânticos alegres de que trazem oferta de gratidão ao Senhor cantarão. Dei graça ao Senhor dos Exércitos, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Pois eu restaurarei a situação desta terra ao que era do passado, diz o Senhor. Ele restaura. Aleluia. 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 Eu quero chamar aqui o Ministério de Música. Isaías, eu quero que você abra bem rapidinho comigo. Isaías capítulo 43, versículo 18. Aleluia. Eu vou ler na versão NVI. Aleluia. Diz assim: esqueçam tudo isso. Não é nada comparado ao que eu vou fazer. Esqueçam tudo isso. Não é nada comparado ao que eu vou fazer. Pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. E ele fala assim: não perceberam? Acho que você não entendeu ainda. A chuva temporã e a chuva seródia acontece entre outubro e abril. Qual é o mês mesmo que a gente está vivendo hoje, irmãos? É profético. Esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que eu vou fazer. Pois eu estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Já começou. Já começou. Já começou. Já começou. Já começou. Não perceberam? Não perceberam ainda? Abrirei um caminho no meio do deserto. Farei rios na terra seca. Se coloca de pé. Amados, quando aquela torrente vem, ela sai levando tudo que não presta. Para quê, irmãos? Para preparar a terra para a colheita.
Aleluia. Há uma torrente sendo derramada aqui neste lugar nesta noite. Está preparando a terra para que você colha e colha muito. Mas existe um princípio, irmão. Aleluia, existe um princípio. Qual é esse princípio? Certa vez eu estava pensando, mas rapaz, como é que tem tanta gente próspera na igreja e no mundo? E eles seguem um princípio. E qual é esse princípio? 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. O que semeia com fartura, colherá com fartura. Mas eu fiquei pensando, então o segredo é esse: o que semeia pouco, pouco colherá. Mas o que semeia em abundância colherá. No versículo 6 de Salmos, ele diz assim: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará com cantos de alegria, trazendo consigo os seus feixes. Amado, você só precisa começar. Você precisa começar. Eu lembro que um dia, bem rapidinho, o pastor Palhano foi lá na nossa igreja. E a primeira vez que eu vi ele, Deus falou no meu coração assim: dê o dinheiro que você tem para ele. E eu falei: Senhor, aí eu puxei minha carteira, tinha sabe quanto? R$10. Aí eu falei: mas ele é muito rico, eu acho que ele não vai precisar de R$10, não, vou guardar. Mas Deus falou: tá. Eu falei: mas Senhor, só R$10 é tudo que eu tenho. Irmãos, eu dei aquela semente, porque Deus não está interessado em quanto, mas Ele está interessado no teu coração. Talvez R$10 para você pode ser pouco, mas para outro pode ser muito. Mas sabe o que aquela semente fez, irmão? Quando veio a torrente, quando veio todo o milagre do extraordinário de Deus sobre a minha vida, fez hoje eu ser, saindo de um lugar de escravidão, de uma favela, fez hoje eu se tornar um empresário de sucesso, um empreendedor, tendo uma das maiores escolas do Rio Grande do Norte, na área da beleza, por causa de uma semente. Quando veio a torrente, foi sobrenatural. Aleluia. Então você precisa entender, irmãos, esse princípio. Quando veio aquela torrente, com as chuvas ferozes, começou a dar flores naquele deserto. Em Israel eles têm umas comunidades que se chamam kibbutz. Eles trabalham todo mundo junto. As melhores plantas, as melhores flores que são vendidas para o mundo todo saem de Israel. Algo improvável. Algo improvável. Algo improvável. Mas Deus faz. Deus faz. Aleluia. Aleluia. Amados, eu estou com a nota no meu coração. Deus vem falando comigo já faz alguns dias. Mas eu gostaria de chamar algumas pessoas aqui na frente. E se você tem sentido algo diferente no seu corpo, se você está com pedra nos rins e pedra na vesícula, ou se você está com qualquer outra enfermidade, vem aqui à frente.
Porque assim como o pastor orou hoje à tarde, Deus continua fazendo milagres nesse lugar. Aleluia. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Aleluia. Deus é poderoso. Aleluia. Eu queria